Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Hoje nós vamos estudar o tópico 1º da lição 3, que será ministrada no dia 19 de janeiro de 2025. O título é A Encarnação do Verbo. Texto áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. A leitura diária. Na segunda, o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual de Jesus. Na terça, o Filho de Deus nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Na quarta, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne. Na quinta, Jesus se fez semelhante aos homens. Na sexta, o próprio Deus se manifestou em carne. E no sábado, Jesus participou da natureza humana, mas viveu sem pecado entre os homens. Essa leitura diária, com as referências bíblicas, elas se encontram aqui na revista do aluno e do professor. Leitura bíblica em classe. Os textos bíblicos, 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 3, depois o capítulo 4, versículos 1 a 3, e depois 2 João, versículo 7. O texto bíblico diz assim: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Esse foi 1 João, capítulo 1 João, versículo 1, de 1 a 3. Agora 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 3 também. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. 2 João 2,7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, nós vemos aqui, irmãos, que já ainda na época da Igreja Apostólica, não é? Igreja Apostólica, na história da Igreja, a Igreja Apostólica era aquela igreja da época dos apóstolos, né? Aí depois vieram os pais da igreja, chamados de pais apostólicos. Quem eram os pais apostólicos, né? Ou padres da igreja ou pais da igreja. Mas não entenda padre aí como referência ao sacerdote católico. Os padres da igreja, porque padre significa pai. Então, os padres da igreja ou os pais da igreja. Eles eram os pais apostólicos. Os pais apostólicos eram aqueles que foram discípulos dos apóstolos. Aí por isso que eles são chamados de pais apostólicos. Os pais da igreja, aqueles que deram continuidade ao trabalho da igreja. Plano de aula, introdução. A lição desta semana tem como finalidade, então, deixa eu completar o raciocínio aqui. Então, na Igreja Apostólica já havia gente levantando heresias contra Jesus, que Jesus não veio em carne, negando a humanidade de Jesus.
Irmãos, quando se nega a humanidade de Jesus, está negando que o pecado foi derrotado na carne. Jesus foi um homem como nós, mas ele não pecou. O pecado foi derrotado na carne, então ele venceu o pecado. E aí ele se tornou vitorioso, né? Tem até Paulo diz: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Jesus Cristo ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou e vitorioso, porque ele não cometeu pecado. Então, o pecado foi derrotado na carne. Isso mostrando que se nós tivermos uma vida com Deus, também podemos ter uma vida nessa tentativa de sempre lutar contra o pecado e vencer o pecado também, procurando ter uma vida com Deus, aquilo que a gente diz sobre a santidade progressiva, né? Vai tendo uma vida com Deus, procurando ter uma vida de santidade na presença de Deus. Mas aí, o importante aqui é isso, é que Jesus, estando em carne, ele derrotou o pecado. E quando se nega que Jesus ele veio em carne, quando se nega isso, a humanidade de Jesus está negando a derrota do pecado, né? Vamos continuar então. Introdução. A lição desta semana tem como finalidade apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. Desde o início da igreja, houve tentativas de negar a deidade absoluta de Cristo, bem como a sua ressurreição. Acabamos de falar agora, né, sobre a ressurreição. Deidade é uma palavra que significa divindade, tá bom? Esses grupos céticos tinham a pretensão de desconstruir o testemunho e a autoridade apostólica acerca de Jesus. Nesta lição, veremos como essas heresias se revelam atualmente. Perceberemos que os movimentos heréticos não são novidades. Por isso importa que a igreja destes dias prossiga firme em seu compromisso de reafirmar a verdade sobre Cristo. Objetivos da lição. No item 1, que é o que nós estamos estudando hoje, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. O item 2 vai estudar, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E 3, né, o objetivo do terceiro tópico, relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Nós pretendemos fazer experiência nessa lição 3. Nós vamos fazer os vídeos em tópicos. Cada tópico será um vídeo. Assim eu acho que vai ficar mais leve, porque tenho percebido que as pessoas não têm visto o vídeo todo, comentam e não assistem. E eu não julgo, né? Mas é porque não assistiu, está perdendo um conteúdo muito profundo, irmãos, porque esses vídeos aí anteriores de 1 hora, isso tem sido aulas muito profundas, tem trazido conteúdos muito profundos, mas entendo que assistir 1 hora e 10 de vídeo, eu entendo que é difícil. Então nós vamos fazer aqui desse jeito, vamos dividir os tópicos e fazer um vídeo mais leve, para que os irmãos possam assistir, amém? E assim não vão perder o conteúdo, porque tudo que está condensado numa aula de 1 hora, por exemplo, vai tá em vídeos de 10 não, mas em vídeos de 12, 15, 20 minutos, amém? O vídeo do item 1 sempre deverá ser um pouco mais longo, porque nós lemos essa introdução aqui e lemos também a leitura bíblica, não é? O que nós não vamos fazer no vídeo do tópico 2. Então, o objetivo da aula de hoje é elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, ou seja, que negam a humanidade de Jesus, que Jesus veio como homem. Letra B, motivação. É muito importante que a igreja saiba discernir quais são os objetivos e as implicações desses grupos heréticos ao tentarem negar a verdade sobre Jesus. Não podemos contestá-los se não soubermos o que eles de fato pensam e argumentam. Conhecer o que os inimigos da fé pensam sobre nós é muito importante para o exercício da defesa da fé. Precisamos estudar, irmãos. Nós precisamos saber o que eles
defendem, para a gente poder defender a fé cristã. Não é? Se eles negam que Jesus é Deus, nós precisamos conhecer textos bíblicos que nos trazem essa defesa, provando que Jesus é Deus. Se eles negam que Jesus era homem, nós temos textos bíblicos que mostram a humanidade de Jesus. E assim sucessivamente. E se eles negam que o Espírito Santo é uma pessoa, nós temos versículos bíblicos que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira da Trindade. E aí a gente precisa conhecer esses textos que a gente faz a refutação, né? Que é como nós vimos na lição passada, quem assistiu ao vídeo, a gente tem que fazer essa refutação com amor, não é verdade, irmãos? Quem assistiu a primeira e segunda aula dessa revista, nós comentamos, a gente não pode ser agressivo, gritar, sabe? Falar com agressividade, com gritaria. Isso não é autoridade. Gritar não é autoridade, né? A autoridade é você mostrar dentro da palavra e com firmeza o que está expresso a respeito da doutrina bíblica. Gritaria não é autoridade. Amém, irmãos? C. Sugestão de método. Desde os tempos da igreja primitiva, muitos grupos ou pessoas surgiram com visões distorcidas a respeito da deidade ou da encarnação de Cristo, ou seja, da divindade ou da humanidade de Cristo. Atualmente, as heresias continuam surgindo como forma de negar a fé em Cristo, ou negar a muitos, ou enganar a muitos que não conhecem as Escrituras Sagradas. As pessoas sendo enganadas porque não conhecem as Escrituras. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E também diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aqui nós vamos chegar num termo apologética nessa lição. O que é apologética? Vem do grego apologia, é defesa. Você pode fazer apologética do seu posicionamento político, do seu posicionamento econômico, do seu posicionamento religioso. Aqui nós estamos fazendo apologética cristã, estamos fazendo a defesa da fé cristã, baseada somente na Bíblia. Isso se chama apologética bíblica. Eu já falei para os irmãos, nós temos também apologética histórica. A gente busca os fatos na história, muitos fatos na história estão registrados na Bíblia. Nós podemos usar até geografia, dependendo do contexto do assunto, a gente pode usar até geografia para fazer apologética. Arqueologia, quantas coisas têm sido descobertas que remetem aos tempos bíblicos. Então, quer dizer, nós temos várias formas de fazer apologética. Arqueologia, geográfica, histórica e bíblica, principalmente. Apologética cristã, não é? Conclusão da lição. Aplicação. Deus convida seus servos em todas as épocas a assumir o compromisso com a vida, assumir o compromisso com a verdade bíblica, que atesta a realidade da divindade de Cristo. Desse modo, como Igreja de Cristo, que preza pela verdade do Evangelho, devemos reafirmar com afinco a declaração de Cristo, de que Ele, o Pai, juntamente com o Espírito Santo, constitui uma unidade perfeita. Nós vemos aqui, Jesus era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Quando Jesus sentia fome, quando Jesus estava dormindo, era a natureza humana de Jesus que estava exigindo esse descanso, esse alimento, ele beber a água. Não é porque ele era Deus que ele não ia sentir sede. A natureza humana, a natureza divina não interferia nisso. Ele sentia sede, ficava cansado, né? Então, isso mostra a humanidade de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, esse Jesus, homem, ao mesmo tempo ele acalmou a tempestade, ele ressuscitou um morto, ele curou um leproso. Aí era a natureza divina se manifestando. E a natureza humana não impedia a natureza divina. A natureza humana de Jesus ela não limitava a natureza divina. E a natureza divina não
atrapalhava a natureza humana, né? Não é porque Jesus era Deus que ele não sentia sede, mas também não é porque Jesus era homem que ele não podia ressuscitar o morto. Uma natureza, as duas naturezas, elas conviviam. Essa união se chama união hipostática. É união hipostática. A natureza humana e divina de Jesus, elas coexistiam sem que uma interferisse na outra. Elas coexistiam, a união hipostática. E existe um termo que se aplica somente a Jesus, é a teantropia. Anthropos do grego é homem e theos do grego é Deus. Teantropia, teantropia, Deus homem. Esse texto se aplica somente a Jesus Cristo. Então, duas coisas importantes para você gravar nas tábuas do teu coração. Escreve aí nas tábuas do teu coração. União hipostática. A natureza humana e a natureza divina de Jesus, elas coexistiam sem que uma interferisse ou limitasse a outra. E o termo teantropia, Deus e homem, né, ao mesmo tempo. Esse termo, teantropia, se refere somente a Jesus Cristo. Comentário. Introdução. Vamos começar a apologética cristã no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus. A palavra-chave é docetismo. Nós vamos chegar no que é isso. Então, vamos começar a apologética cristã, cristológica, né, a defesa da fé cristã, da cristologia, no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Jesus. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente edição é uma apologia à sua humanidade plena, quer dizer, é uma defesa. Apologia é defesa, é uma defesa à sua humanidade plena. Eu falei aqui, né, união hipostática ou hipostase. Você pode encontrar esse termo também. Hipostase ou união hipostática. As duas naturezas, humana e divina de Jesus, que coexistiam sem que uma interferisse na outra. E o termo teantropia, Deus-homem, que se refere somente a Jesus. Agora vamos focar aqui. A palavra-chave é docetismo. O que é o docetismo? Docetismo, esse termo vem de doquel. Doquel é parecer. Esse termo ele se encontra aqui na heresia que ela está negando a humanidade de Jesus. Ela falava que Jesus era um holograma, era como se Jesus fosse um holograma, que você passava a mão. Às vezes esses filmes, né? Esses filmes assim de ficção, aparece aquele holograma, aquela pessoa falando, né, no aparelhinho, aí projeta a imagem dela, e que Jesus seria mais ou menos aquilo ali. Então, o que é docetismo? O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência ou parecer. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma, como um holograma. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores, o Simeão, Ana. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lucas capítulo 2, versículos 40 e versículo 52. Ali Jesus, né, conversando com os mestres da lei, com os doutores, quando ele tinha apenas 12 anos de idade. E depois Jesus aparece, aí depois aparece aquele versículo
acredito que seja em Lucas mesmo, tinha Jesus aproximadamente 30 anos quando começou o seu ministério. Talvez Jesus nem tivesse os 30 anos completos, mas ele tinha 30 anos, aproximadamente 30 anos. Talvez não tivesse nem completado 30 anos ainda. E onde que Jesus viveu desses 12 aos 30 anos? A Bíblia não fala onde ele viveu, mas ela sugere uma coisa muito interessante. Quando Jesus se revelou, né, no ministério, ele começou a ensinar, a fazer os milagres, as pessoas falavam assim: não é este o carpinteiro? Não tem ele duas irmãos? Não são seus irmãos Judas, Tiago? E ali eles começaram a fazer referência a Jesus, ou seja, Jesus ele era conhecido, Jesus ele tinha uma vida social. E é interessante que do grego essa palavra carpinteiro, ela também pode ser entendida como construtor, ela também pode ser entendida como talvez até pedreiro, alguma coisa nesse sentido. Então, Jesus parecia que ele era dessa área, que é da área de construir. De repente ele arrumava o telhado da casa de alguém, sugere-se que ele, até os quase 30 anos dele, ele estivesse fazendo esse trabalho profissional, talvez até com o pai dele também. Por quê? Porque eles não falavam assim: não é esse o filho, não é esse o carpinteiro, não é esse o filho de José. Quer dizer, Jesus ele tinha uma vida em sociedade, ele era conhecido, então ele estava por ali mesmo. E se ele era conhecido como carpinteiro, talvez como um construtor, como um pedreiro, porque também está dentro desse contexto o termo hebraico, o termo grego, que se refere ao trabalho de Jesus. Então, entende-se que Jesus estivesse ali fazendo reforma nas casas. Quebrou o telhado lá, e João ia lá, o José, né, o pai de Jesus, ia lá, Jesus ia junto. Eles arrumavam o telhado, pegavam madeira, montavam. Talvez ele fizesse uma mesa para alguém encomendou uma mesa, Jesus ajudava o pai dele a fazer a mesa e por aí vai. Mas é nesse sentido. Então, se Jesus, dos 12 aos 30 anos, ele teve essa vida de sociedade, que ele era reconhecido filho de José, que ele tinha os irmãos, que ele tinha irmãs, que ele trabalhava como carpinteiro, então ele desenvolvia uma vida profissional, ele estava ali na sociedade mesmo, até que ele se revelou, não é? Depois lá, quando ele se apresentou para João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de pomba, e ali Jesus foi batizado, depois Jesus foi levado para o deserto, e então, pelo Espírito Santo, né, para ser tentado 40 dias e 40 noites pelo diabo, e então, depois, quando Jesus desceu do deserto, desceu daqueles 40 dias que os anjos o serviram, né, no final dos 40 dias, ali Jesus ele iniciou o seu ministério. Então é isso que aconteceu. Então entende-se que ele vivia uma vida em sociedade, dos 12 aos 30 anos. Amém, irmãos? E a palavra carpinteiro está relacionado com construtor. Então talvez não ficasse ali limitado somente a mexer com madeira, essas coisas. Talvez ele mexesse com construção também, tivesse mais relacionado a essa área, ele e o pai dele. Porque o termo grego para carpinteiro, ele é um pouco mais amplo, ele não limita só a profissão limitada de carpinteiro, permite entender que ele mexia com outras coisas também, tipo de obras, né? Obras, construção, pedreiro, essas coisas assim. 1.3. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? Docetas eram aqueles que defendiam o docetismo, né? 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano.
Mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou de uma substância etérea. Ele não definiu sobre isso. Ele simplesmente negava que Jesus Cristo era homem. Marcião negava que Jesus era homem, mas ele não citou o que Jesus seria. Essa substância etérea não tem relação com o material, é como se fosse um fluido, né? No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu mencionando até mesmo o local em Belém da Judéia e época no reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Então nós aqui, com a leitura da sinopse 1, é um breve resumo. Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. Assim, irmãos, nós terminamos esse tópico 1 da lição 3. Pretendemos gravar o tópico 2, que vai ser mais curto, porque vai ser só a leitura da revista. Vai ser um videozinho bem curto a próxima lição. E depois nós vamos ler o tópico 3, para concluir, lendo cada tópico, para que os vídeos não fiquem tão longos e você possa, assim, usufruir do conteúdo completo. Porque, irmãos, essa revista é um verdadeiro seminário. E eu te convido, se você quiser, para não perder o fio da meada, assiste a primeira e a segunda aula, assiste a apresentação dessa revista que nós fizemos, e a partir de agora nós vamos procurar fazer vídeos menores, dividindo didaticamente esses tópicos. Eu acredito que assim vai ficar mais acessível para que as pessoas possam acompanhar a lição. E não se assustem, o tópico 2 vai ser um vídeo bem pequeno, porque o conteúdo que está aqui, o que vai prolongar um pouquinho serão os comentários que eu vou organizar ainda, porque eu vou estudar o tópico 2 também, tá bom? Compartilhe o estudo com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, quase sempre nos meus vídeos eu coloco algum conteúdo na descrição do vídeo. Em algum momento não, mas quase sempre, 98% das vezes eu coloco algum conteúdo para trazer também uma facilidade para você, se você quiser anotar alguma coisa. Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.